Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo e me vendo aí? Boa tarde, professor. Estou ouvindo. Daqui a 5 minutos a gente começa, tá certo? Deixa eu te ajudar. Bom, gente, estou de volta e acho que eu até perguntei para vocês aí no chat sobre a prova, não é? O que é que vocês acharam? Estava tudo ok?
fazer em casa fica mais tranquilo, né? Do que se fosse no presencial, né? Em casa. Até o final da próxima semana, eu acredito que essa nota eu já devo estar passando para vocês. É que tiveram muitas demandas e eu acabei essa semana atrasando um pouco minhas atividades, mas já estou tentando colocar em dia aqui de novo. Eu falei com uma colega de vocês, acho que eu não estou lembrado o nome dela, acho que é Micaele, que é sobre a camisa. Professor, ela mesmo. Né? Pronto, a camisa da turma. Eu achei muito bonita eu quis pegar uma. Humilde. Bom, a gente vai terminar hoje o conteúdo de potencial elétrico. A ideia é justamente de finalizar esse conteúdo hoje para que a gente inicie o assunto novo, né? O conteúdo novo vai ser sobre corrente e resistência elétrica. Eu acredito que amanhã a gente deve estar começando esse conteúdo novo. Amanhã a aula possivelmente vai ser do campus. Professor, e se os alunos de física não for de novo, hein? Isso mata Vamos eles. ver, né? Vamos ver se nenhum vai aparecer de novo. Pior que, professor, nesses projetos, essa aula de projeto que o senhor dá, assim, eles têm que já desenvolver, né? Se eles não desenvolvem, reprova na matéria, assim, né? Que vão escrever o projeto, né? Definir o projeto, define o tema, né? O tema já está mais ou menos definido. Que está realmente faltando é eles se organizarem para a escrita, né? Do projeto. Se não construírem, realmente... Mas eu penso assim, na graduação de física, a matéria de projeto deve ser a mais de boa, assim. Não, eu já acho mais tranquilo, sabe? Essas disciplinas de projeto integrador. O negócio é o pessoal se reunir e se dedicarem, né? Professor, tem PET no IF de João Câmara? Tem, né? PET é para tudo, né? Para todos os licenciaturas. Tem. Tá certo. Tem, sim. Só desligar aqui minha câmera, tá? Para a gente começar. Bom, na aula passada, nós finalizamos com esse exemplo, né? Sobre o cálculo da variação, né? Da energia potencial elétrica de um elétron livre. Nós ficamos nessa questão, eu resolvi ela com vocês, né? E hoje vai adentrar em superfícies equipotenciais, né? O que é que vocês pensam em relação a essas superfícies? Professor, Oi. o senhor vai dar as duas aulas hoje? A de hoje, de amanhã ou não? Não, só uma mesmo. Só uma mesmo. Só uma aula normal. A gente tinha pensado até em se combinar, né? De dar 2 aulas hoje para... Era, por isso que eu perguntei. Pronto. Então, vamos combinar para a gente fazer isso a partir da próxima semana? O que é que vocês acham? Tá de boa, professor. Por mim, tudo bem. E aí, na próxima semana, a gente fica, então, os 2 horários para liberar o horário da sexta. Ou então, de repente, não sei como é que vai desenrolar, porque hoje também eu estou meio mole, com dor de cabeça. A gente pode ficar 1h30 hoje, aí amanhã se encontra meia hora também, sabe? O senhor consegue postar essa... É porque eu tenho que trabalhar. O senhor consegue postar essa aula quando? Postar. O de hoje, pronto. Digamos que eu passo 1h30. Aí eu vou ter que sair, né? De 4h30. Eu posto hoje assim que processar lá no porque canal. demora um pouquinho, né?
eu espero ela processar no Drive, e quando processar eu baixo e adiciono no YouTube, e também coloco no Google Sala de Aula, certo? Por mim é de boa, porque eu sou posta lá, então sem problema. Ok. Bom, então, o que é que vocês pensam em relação às superfícies equipotenciais, assim, quando vocês veem esse nome, equipotenciais, o que vocês podem estar imaginando em relação a essas superfícies? Que tem a mesma potência, né? Todo Isso mesmo. Muito bem. uniforme. São superfícies, né? Você considerando aquela superfície, e na verdade também são superfícies imaginárias, né? Assim como também pode ser superfícies reais, mas nessa superfície o potencial você vai considerar o mesmo para todos os pontos, certo? Então, ó, pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico, eles vão justamente formar uma superfície equipotencial, que pode ser uma superfície imaginária ou uma superfície real, como eu havia falado. O campo elétrico, ele não realiza trabalho nessa superfície equipotencial, certo? O campo elétrico ele vai ser considerado nulo. O campo elétrico não, o trabalho, certo? O campo elétrico é que não realiza trabalho nenhum sobre uma partícula carregada, quando a partícula se deslocar de um ponto para o outro de uma superfície potencial. Ou seja, se você estiver considerando a mesma superfície equipotencial, e aí para você ter aquela diferença de potencial, né, a partícula vai ter que se deslocar de um ponto ao outro. Porém, se for na mesma superfície, ali você não vai ter trabalho. O trabalho vai ser nulo. Em decorrência justamente que o campo elétrico ele não vai realizar trabalho quando a gente se encontra na mesma superfície. Até porque o potencial ali vai ser o mesmo, né? E se você for fazer a variação de potencial de um ponto a outro na mesma superfície, essa variação vai ser nula, né? Então, o campo elétrico ele não realiza nenhum trabalho líquido sobre uma partícula na mesma superfície equipotencial, se deslocando de um ponto para o outro. Nós vimos, por exemplo, aquela equação 24,6. Essa equação 24,6 é a equação que trata justamente em relação ao trabalho, né, que faz referência ao trabalho. E aí esse trabalho ele vai ser nulo na mesma superfície, né, tendo em vista que o potencial final vai ser igual ao potencial inicial. E aí, tanto o trabalho, assim como a energia potencial e o potencial elétrico, eles não vão depender da trajetória, né, que a partícula vai desenvolver de um ponto a outro. E aí, esse trabalho ele vai ser nulo, né, para qualquer trajetória, por exemplo, de um ponto I até um ponto J, de uma mesma superfície equipotencial, né? Mesmo que a trajetória ela não esteja inteiramente na superfície, mas aí se considera esse trabalho como nulo. Aqui, por exemplo, essa figura mostra 3 superfícies, olha, equipotenciais. Professor, nulo também, até porque, como o senhor fala de distância e trajetória, né? Na força do trabalho, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? Tem que ter a trajetória, né? Isso, Como, tipo, de um ponto, pode ser até, tipo, uma superfície potencial, até da pontinha até lá embaixo, não importa a distância. Antes de chegar na outra superfície, fica sendo nulo. Sim. Fica sendo nulo esse trabalho, né? Porque essa equação aí, que ele fez referência 24,6, é a da energia, né? Da energia potencial. A variação da energia potencial. Que a variação da energia potencial não é o produto da carga, vezes a variação, né, do potencial. Como o potencial inicial vai ser igual ao final, na mesma superfície aqui, ó. Então, o trabalho ele vai ser nulo e, consequentemente, também a variação da energia, né, potencial, ela vai ser nula também. Aí, por exemplo, ó, veja que nós temos 4 superfícies aqui nessa figura, não é? E aí nós temos V1, que é o potencial na primeira superfície, temos V2, V3 e V4. Aí veja o seguinte, olha, aqui nessa região, ó, de uma partícula saindo desse ponto,
atravessa outro ponto, está na mesma superfície. Então, olha, o trabalho realizado aqui ao longo dessa trajetória, né, já que eles se encontram na mesma superfície equipotencial, o trabalho aqui vai ser nulo. Agora, se você pegar em consideração esse ponto aqui, ó, dessa situação 3 e dessa situação 4, olha, os trabalhos realizados ao longo das trajetórias, que começam, ó, e terminam nas mesmas superfícies equipotenciais, eles vão ser iguais. E aqui nós temos essa situação 2, que o trabalho realizado ao longo de uma trajetória, ó, que começa e termina na mesma superfície equipotencial, ele é nulo. Ó. Veja que aqui, ó, ele sai, essa partícula sai aqui, ó, desse ponto, vai até a placa 4, né, a essa superfície 4, porém ele volta para a superfície que se encontrava. Então, nessa situação, você tem aqui que o trabalho ele também vai ser considerado nulo, certo? Esse trabalho é realizado ao longo dessa trajetória. Já nessas outras situações, ó, ele passa de uma superfície para a outra. Independentemente da trajetória que eles percorreram, né, mas aí o resultado vai ser o mesmo em relação ao trabalho. Tendo em vista que a gente está tratando das mesmas superfícies equipotenciais, né? Porque ele saiu dessa primeira superfície e passou para a segunda, olha, nessas duas situações. Então, esses trabalhos aqui realizados ao longo de trajetórias, ó, que começam e terminam nas mesmas superfícies, eles vão ser iguais, né? Porque ele sai de uma superfície que tem o mesmo valor e vai para outra que tem também o mesmo valor nessa superfície, né? Agora, se ele volta para a mesma superfície, aí o trabalho vai ser nulo, né? Porque a diferença de potencial, ela vai ser zero. Então, ó, aqui nós temos, por exemplo, 4 superfícies, olha, em que, olha, essa primeira, ela tinha uma voltagem de 100 volts, a segunda de 80, a terceira de 60 e a quarta de 40, certo? Então, vejam que os valores aí são diferentes da voltagem em relação a essa superfície, certo? E aí nós temos aqui 2 linhas de campo, né? Ó, elétrico, que estão atravessando essas superfícies, olha. E nós temos 4 trajetórias, que foram essas trajetórias aqui que eu falei para vocês, né? A 1, a 2, trajetória 3 e a trajetória 4, né? Tanto na 1 aqui como na 2, o trabalho é nulo. Já na 3 e na 4, o trabalho ele não é nulo, ele é maior que zero, porém vai ser o mesmo, porque ele sai de uma superfície para a outra. É nas duas situações. Sai da superfície 1 para a superfície 2. Mas aí, olha, superfícies equipotenciais têm o mesmo valor, né, do potencial elétrico nessa superfície, certo? São superfícies que podem ser imaginárias ou reais. Vai depender justamente da situação, né, que esteja sendo tratada ali naquele problema. Deixa eu colocar aqui o computador para carregar. Então, olha, aquela figura anterior, ela mostrou uma família, não é, de superfícies equipotenciais que estão associadas ao campo elétrico, né, produzido por uma certa distribuição de carga. E aí o trabalho, né, realizado pelo campo sobre uma partícula carregada, ó, quando a partícula se desloca de uma extremidade à outra, naquelas trajetórias, ó, 1 e 2, não é zero. Tendo em vista que eles começam e terminam na mesma superfície. Olha, eu vou voltar aqui na imagem para vocês verem, ó, essa trajetória 1, a partícula, ó, se deslocou na mesma superfície. Já na trajetória 2, ó, ela fez uma trajetória indo pela 4, porém acabou ficando aqui na mesma superfície 3, né? Por isso que o trabalho também é nulo. O trabalho realizado, ó, quando a partícula se desloca de uma extremidade à outra das trajetórias, que é o caso, por exemplo, da 3 e da 4, né, que nós já exploramos, ele não vai ser zero. Porém, vai ter o mesmo valor para as duas trajetórias, né? Porque ele sai da placa 1 e vai para a placa 2. Então,
o valor aí do trabalho realizado vai ser o mesmo, pois os potenciais, né, inicial e final, vão ser os mesmos nas duas trajetórias. Ou seja, as trajetórias 3 e 4, ó, ligam o mesmo par de superfícies equipotenciais, né? Aqui é uma outra imagem que nós temos também superfícies equipotenciais, certo? Aqui nós temos uma superfície equipotencial e uma linha de campo, olha, que esse campo elétrico, de certo modo, ele é com um campo elétrico uniforme, né? Seria constante, se vocês observarem, até porque o distanciamento entre uma linha e outra são bem parecidos, né? Nós temos as linhas de azul, que vão representar justamente o campo, né, elétrico, e nós temos as seções retas superficiais equipotenciais, né, que estão em vermelho, que são essas superfícies. E aí nós temos o campo elétrico uniforme nessa região, né, como eu falei para vocês, que o espaçamento entre uma linha e outra aqui é bem parecido, né, bem próximo. Já nessas outras situações aqui, ó, nós temos nessa situação uma carga positiva, né, uma carga pontual, e nós observamos, ó, o campo elétrico saindo, né, e temos aqui a superfície, olha, esférica. Nessa superfície também, né, ao redor dela, o campo vai ser o mesmo, né? Então, assim, o seu potencial pode ser considerado também o mesmo, em torno dessa superfície aqui, certo? Porém, ó, já em relação a essa outra superfície, nós temos o campo elétrico aqui mais intenso. Já nessa outra, ó, o campo elétrico já vai ser mais intenso também, e a última, ela tem um maior campo elétrico ali, consequentemente o potencial aqui também vai ser maior, certo? Dessa superfície. E aqui nós temos uma situação de um dipolo elétrico, né? Porque nós temos duas cargas, e aí, olha, as linhas estão saindo da positiva e entram na negativa, né? E aí nós temos essas superfícies ao redor das cargas, né? Dependendo dessa distância em relação à carga, você vai ter uma variação aqui de campo elétrico e, consequentemente, também de potencial, né, nas superfícies, né? Em relação às superfícies, entre as superfícies. A superfície que está mais externa aqui, ela vai ter um campo menos intenso em relação à primeira superfície, que já vai ter um campo mais intenso. Se o campo aqui vai ser mais intenso, o potencial também é. Então, olha, aqui nós temos essa imagem que mostra uma carga, certo, de prova Q0, que vai estar se deslocando do ponto I, olha, aqui, até o ponto F. E aí nós temos justamente essa trajetória aqui, ó, que essa partícula vai descrever. O caminho que essa partícula desenvolve não vai influenciar, né, em relação ao trabalho, assim como ao potencial elétrico e a variação da energia potencial também. Né? O que vai interessar é apenas o ponto inicial e o ponto final, onde ele saiu até onde essa partícula foi. Né? É uma partícula positiva, a gente pode observar, ó, o campo ele vai saindo dessa partícula, e ds aqui, olha, é chamado de deslocamento elementar dessa partícula. Então, ó, durante esse deslocamento ds, nós temos a força elétrica aí, que é o produto da carga vezes o campo, que vai estar agindo sobre essa carga de prova. A força, ó, aponta justamente na mesma direção do campo, né? Tendo em vista que essa partícula, olha, ela é uma carga positiva. Então, se é positiva, então campo e força elétrica têm o mesmo sentido, né? Então, isso aí nós vimos já durante nossas aulas, né? Eu já frisei essa questão do sentido da força e do campo, né? Relacionado com as cargas. Se eu tenho uma carga positiva, então o campo vai ter o mesmo sentido da força.
Se for negativo, então eles terão sentidos opostos. Aí vocês têm que ter esse novo elemento aqui, ds, que é o deslocamento elementar dessa carga. Nessa trajetória em relação ao ponto de partida até ao ponto de chegada, né? Que é o ponto final. Então, ainda continuando, a gente explorando, né, essas imagens, aqui por simetria, olha, as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga pontual ou por qualquer distribuição de cargas com simetria esférica, certo? Constitui uma família de esferas concêntricas, que são justamente cada uma dessas superfícies aqui em torno dessas cargas, né? Aqui, no caso do campo elétrico uniforme, que é essa situação aqui, as superfícies formam uma família de planos perpendiculares às linhas de campo. Não é? Olha, se vocês observarem aqui, o campo está sempre perpendicular à superfície, não é? Equipotencial. Na verdade, olha, as superfícies equipotenciais, elas são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico. E, portanto, perpendiculares também ao AE, que é tangente a essas linhas. Então, olha, esse campo aqui elétrico vai formar sempre um ângulo de 90 graus, olha, em relação do campo com a superfície equipotencial. Ó, se não fosse, por exemplo, perpendicular a uma superfície, o campo ele teria uma componente paralela à superfície, que, no caso, estaria realizando trabalho sobre uma partícula carregada, quando essa partícula se deslocasse ao longo da superfície. Né? Entretanto, ó, de acordo com aquela equação 24.6, o trabalho realizado ele deve ser nulo no caso de uma superfície equipotencial. Né? Então, na mesma superfície aqui esférica, esse trabalho ele vai ser nulo se essa partícula se desloca de um ponto a outro na mesma superfície. Né? Queria só voltar aqui uma coisa, vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Só um momentinho. Quero achar Pronto, olha. É justamente essa equação que é a 24.6, ó. Que é a que relaciona trabalho, olha, energia, potencial e potencial elétrico, né? Que o trabalho ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica é o produto da carga vezes a variação da energia potencial. Esse sinal negativo significa que essa partícula sai de uma região, né, de maior potencial para uma de menor, né, que vai ser uma movimentação espontânea. Então, só para a gente relembrar essa equação, que está sempre tratando, e ela vai envolver justamente essa relação do trabalho com a variação da energia potencial, certo? E aí se envolve essa energia potencial, consequentemente, vai envolver também a variação do potencial elétrico. Como o trabalho, né, na mesma superfície equipotencial, ele é nulo, né, esse trabalho, então, consequentemente, a variação da energia, né, potencial, ela é nula, e o potencial elétrico também, porque ele vai estar na mesma superfície, né, e na mesma superfície o valor do potencial é o mesmo, né? Nós já vimos isso. Então, ó, de acordo com a equação, né, do trabalho, que ela é igual a menos a variação da energia potencial, esse trabalho realizado ela é nulo, estando, né, na mesma superfície equipotencial. E que o campo elétrico, né, vai estar perpendicular à superfície, né, a essa superfície equipotencial. Se está perpendicular, vai estar formando um ângulo de 90 graus, não é, gente? Bom, então vamos agora ver aqui o cálculo do campo a partir
o cálculo do potencial justamente a partir do campo, né? Nós vimos que quando a partícula se desloca de um ponto a outro, ela vai ter um deslocamento aí que é chamado de deslocamento elementar, né? Que é o deslocamento ds. Ó, é possível calcular a diferença de potencial entre dois pontos, inicial e final, em uma região do espaço onde existe um campo elétrico. E o vetor campo elétrico, ó, se ele for conhecido em todos os pontos da trajetória, que vai ligar, né, esses pontos. Para isso, ó, basta determinar o trabalho realizado pelo campo, né, sobre essa carga, quando a carga ela vai se deslocar, né, desse ponto inicial até um ponto final. Então, a gente tem que saber o valor do trabalho aqui inicialmente e o final. Sempre o que vai interessar são esses pontos final e inicial. São as condições em que essa partícula vai se encontrar inicialmente e como ela vai se encontrar ao final. Sempre a gente vai levar em consideração esses dois pontos de referência. O caminho aqui, a trajetória, ela não vai interessar, certo? É porque ele não vai influenciar tanto no trabalho, como na variação da energia potencial, assim como no potencial elétrico, certo? Então, aquela mesma imagem, né, de uma carga positiva, eu tenho aqui o sentido do campo, né, o elemento aqui, ds, que é um elemento também vetorial, certo? Que é o deslocamento elementar dessa partícula. E, na verdade, você pode ter vários deslocamentos, porém, eu estou considerando apenas esse que essa imagem aqui ela está ilustrando, né? Então, ó, o trabalho elementar que eu chamo de DW aqui, que seria uma espécie de derivada, né, do trabalho realizado sobre uma partícula, por uma força durante esse deslocamento ds, ó, vai ser dado por essa equação. Ó. A derivada do trabalho vai ser igual ao produto da força vezes o deslocamento aqui ds, que esse deslocamento ele é um deslocamento elementar. De uma partícula de um ponto a outro aí que eu esteja considerando. No caso, eu estou considerando essa trajetória aqui, ó, do ponto I ao ponto F. Estou considerando essa trajetória. Essa partícula, não é que é uma partícula positiva. Como aqui eu tenho uma derivada do trabalho, né, a gente vai fazer essa substituição aqui, ó, da força elétrica. Força elétrica, relembrando, é o quê, gente? Como é que se calcula a força elétrica? Força elétrica é o produto... K vezes Q1 vezes Q2. Né? É o campo vezes a carga, né? Isso mesmo. Produto do campo vezes a carga, né? Então, a gente substitui aqui, ó, a carga vezes o campo, né? Esse produto aqui que nos dá a força. E para determinar, então, o trabalho total, ó, realizado pelo campo, agora sobre a partícula, quando ela se desloca do ponto I ao ponto F, a gente vai somar, né, por integração, a gente vai fazer a integração de todos os trabalhos elementares, certo? Realizados sobre a carga, quando ela sofrer todos os deslocamentos também elementares ds. E que essa trajetória ela for composta. Então, eu vou ter aqui, ó, que o trabalho vai ser igual ao quê? Ao produto dessa carga, e aqui eu vou ter justamente a integração, ó, do produto EDS do ponto final ao ponto final, né? Eu vou ter aí justamente uma diferença de potencial, né? Uma diferença de potencial entre VF e VI, entre os pontos I e F, justamente ó, na presença desse campo elétrico. Justamente em decorrência desse campo elétrico aqui, certo? E aí, ó, a gente fazendo a substituição aqui, ó, do trabalho pelo valor em termos de diferença de potencial, né? E aí a gente lembra novamente da equação 24,6, que nos fala que o trabalho é igual a menos a variação, não é? Da energia potencial. E essa energia potencial ela é justamente igual ao produto da carga vezes a variação
do potencial elétrico, né? Então, a gente fazendo essa substituição, a gente vai chegar justamente nessa equação, né? A gente passaria, por exemplo, essa carga para cá, ó, e ficaríamos, então, que a variação, olha, do potencial, que é o potencial final menos o inicial, ela é justamente igual ao produto da carga. Na verdade, ao produto não, a razão da variação da energia potencial sobre a carga, que essa variação da energia potencial é justamente igual ao trabalho, né? E aí a gente chega a isso aqui, que a energia o potencial elétrico final menos o inicial vai ser igual a menos a integral aqui, ó, de linha desses pontos, inicial e final. E aí nós temos aqui o produto do campo vezes o deslocamento elementar daquela partícula naquela região que eu estou considerando, certo? Professor, eu não sei se o senhor sabe, mas eu vou dizer, a gente está pagando cálculo 1 agora e a gente está vendo derivada ainda. A gente já viu vários tipos de derivada já, trigonométrica e tal, mas ainda não chegou em integral. Só para você ter ciência. Só para situar, né? Mas as integrais que a gente vai usar aqui são integrais mais simples, sabe? Que não vai ser nada muito elaborado que vocês vão ter que estar sabendo assim bem por dentro desse assunto, não, tá entendendo? Maravilha. Não, era só para saber mesmo. Eu tô percebendo. Mas no caso, essa integração aqui está indicando que é entre esses pontos, certo? Inicial e final. E você está considerando o deslocamento lá da carga, né, nessa superfície equipotencial. E aí, se, por exemplo, a gente for levar em consideração aqui, olha, esse campo, né? Se você tem ali a mesma superfície, então o campo ele vai ser o mesmo, certo? Esse campo elétrico. Assim, olha, essa diferença de potencial, VF menos VI, ó, entre esses pontos I e F, na presença do campo elétrico, ó, ele é igual ao negativo da integral de linha. Ou seja, da integral ao longo dessa trajetória, né, que é do ponto I até o ponto F. E aí nós temos aqui justamente esse produto ds, que é do campo, pelo deslocamento elementar aí dessa partícula, né, que está se deslocando de um ponto a outro aqui, no caso do ponto I até o ponto F. E essa força elétrica ela vai ser considerada conservativa, certo? Porque todas as trajetórias elas vão levar ao mesmo resultado, né, tendo em vista que a gente vai estar tratando de mesmas superfícies equipotenciais. Aqui, ó, nessa situação, nós temos a trajetória, olha, paralela a uma linha de campo elétrico. Tenho aqui, ó, o campo elétrico, né? A linha de campo, ó, que ela está aqui, meio azulada, que liga, ó, esses pontos I, o ponto I até o ponto F. Aqui é justamente a trajetória da partícula. Aqui, olha, eu tenho uma região de potencial maior para uma região de menor potencial. Justamente o que vai justificar aquele sinal negativo na equação. E aí nós temos esses planos equipotenciais e o campo elétrico uniforme e separado por essa distância aqui, ΔX, né? Então, ó, nessa superfície aqui, o potencial vai ser o mesmo, assim como nessa outra superfície, né? Eu vou ter uma variação de potencial aí, porque essa partícula vai estar saindo de uma região de maior potencial para uma de menor. Então, olha, essa figura ao lado, ela permite calcular justamente a diferença de potencial de dois pontos qualquer de uma região onde existe o campo elétrico.
Se o potencial, ó, do ponto I for tomado como zero, certo? Se o potencial elétrico aqui nesse ponto é tomado como zero, ó, nós ficamos justamente que o potencial, né, vai ser igual ao negativo dessa integral aqui de linha, não é? Do ponto inicial ao ponto final. E aqui nós temos esse produto EDS, né? Esse produto aqui do campo pelo deslocamento elementar. Então, ó, se o ponto I está no infinito, aí essa equação 2419, que é justamente do potencial, né, aí dessa situação, ela vai nos dar que o potencial V, ó, em qualquer ponto F em relação ao potencial no infinito, vai ser tomado como zero. A gente levar em consideração, né, esse ponto F ao potencial no infinito, tá bom? E aí é só uma observação, ó, o vetor campo elétrico, ele aponta sempre, ó, do maior potencial, ele aponta aqui para o de menor, né? Que é justamente o caminho que a partícula vai desenvolver, né? Ela vai sair de uma região de maior potencial para uma de menor. Consequentemente, aqui o campo também é mais intenso em I do que em F. Bom, já em relação ao campo uniforme, para a gente fechar esse conteúdo, né? A gente vai aplicar a equação 2418 a um campo uniforme, certo? Que é justamente em relação àquela figura anterior que nós vimos, que é essa figura aqui, certo? Esse campo ele é uniforme. E a equação 2418, só para a gente retomar, ó, foi essa aqui em relação à variação do potencial elétrico, certo? Que é o potencial final menos o inicial, que é igual ao negativo, né, da integral de linha do ponto I ao ponto F, né? E o produto aqui é ds. Então, essa é a equação 2418 que fez referência aqui, né? A gente vai colocar que esse campo ele é uniforme e a gente vai ter um deslocamento do ponto I em um plano equipotencial, que vai ter justamente um potencial inicial, e terminamos no ponto F em um plano equipotencial, né, VF. A distância, ó, entre esses dois planos é justamente ΔX, que nós vimos lá. E aí a gente vai escolher uma trajetória paralela à direção do campo elétrico, e, portanto, perpendicular aos planos equipotenciais. Nesse caso, ó, o ângulo entre o campo e ds, ó, na equação vai ser zero, porque, né, o cosseno de 90 é justamente zero, né? E aí esse produto, ó, vai se tornar apenas, olha, um produto escalar EDS. Ele deixa de ser um produto vetorial, né? Porque, como está perpendicular, o cosseno aqui é zero. O cosseno de zero, na verdade, é 1, gente. Tá bom? O cosseno de zero é 1. Porque, vamos voltar lá para a figura para analisar melhor. Tanto, ó, o campo ele está para cá, né? O campo ele não está para cá. Na verdade, o ângulo aqui não é de 90, é de zero. O ângulo é de 90 entre a superfície, olha, equipotencial, e o campo elétrico, certo? Aí é de 90. Porém, o ângulo formado entre o campo e o deslocamento elementar, que é o ds aqui, ó, eles estão paralelos. O campo está paralelo ao deslocamento, ó. Você observar aqui na trajetória. Se eu colocar um ponto aqui, ds, ó, vai estar paralelo ao campo. Então, o ângulo é de 0 grau. E aí, o cosseno de zero é justamente 1. Aí, eu fico apenas com o produto EDS, né? Que é um produto escalar. Como esse campo, ó, ele é uniforme, ele vai passar para fora da integração, certo? Quando um campo ele é constante,
né? Aí você passa ele para fora da integração. Aí eu vou ficar, então, que a variação do potencial ela vai ser igual a menos o campo, né? E a integral de linha aqui, de I a F, desse deslocamento elementar. Sabendo ó, que esse deslocamento elementar ele vai ser justamente igual à soma da distância ΔX, né? Que é aquela distância entre uma superfície e outra, né? Entre esses planos equipotenciais. Logo, olha, a variação de potencial VF menos VI, olha, no caso de um campo elétrico, ele vai ser dado por essa equação aqui, quando o campo ele for uniforme, certo? Então, quando o campo ele for uniforme, a gente pode calcular a diferença de potencial, não é? Essa tensão, simplesmente ó, pelo produto do campo vezes a variação do deslocamento, certo? Desse campo. Menos o campo vezes o produto vezes o ΔX aqui, né? Então, aqui é justamente a equação para se calcular a diferença de potencial quando você tiver um campo elétrico uniforme. Bom, aqui esse sinal é negativo justamente porque o campo ele vai sair de uma região de maior potencial para uma de menor, certo? É um movimento espontâneo. Bom, aí nós temos esse exemplozinho aqui para fazer agora, para a gente fechar então a aula. Nós temos esse exemplo aí para fazer. Vamos ler aqui. Ó. A figura abaixo mostra dois pontos. Ó, o ponto ponto inicial, ó, que é onde tem um potencial maior, e o ponto final, que é onde tem um potencial menor. Né? De uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Então, se ele é uniforme, significa que tem o mesmo campo. Os pontos ó, estão na mesma linha de campo elétrico. Esses pontos, ó, a gente observar que é o ponto I e o ponto F. E aí, eles estão separados por uma distância D aqui. Determine a diferença de potencial VF menos VI, deslocando uma carga de prova positiva ó, do ponto I até o ponto F ao longo da trajetória indicada, que é paralela à direção do campo. Então, primeiro ele quer que a gente determine, ó, aqui, nessa situação A, ó, quanto que é essa diferença de potencial de I até F. Vejam, olha, que nessa situação, o campo ele está paralelo ao elemento ds, não é? Ao deslocamento elementar. E já na outra questão, ele quer que a gente determine a diferença de potencial, VF menos VI, deslocando a carga de prova positiva de I até F, não é? Ao longo dessa trajetória ICF, ó, ele sai de I, vem até C aqui, ó. De C, ele vem para F. Então, se a gente observar, forma aqui meio que uma espécie de triângulo, né? Um triângulo aqui. Olha, nessa primeira situação, o campo elétrico ele aponta do potencial maior para o menor. Já na outra situação, ó, o campo elétrico ele vai ser perpendicular à trajetória IC, né? Olha, essa trajetória de I até C, o campo ele está perpendicular ao elemento ds. Se ele está perpendicular, então aqui vai ser nulo. O potencial não vai variar ao longo dessa trajetória de I até C. E como o campo ó, tem uma componente paralela à trajetória CF, ó, já de C até F, o potencial varia ao longo dessa trajetória, né? Então, observar o ângulo do campo em relação ao deslocamento elementar é de 45 graus, né? A questão está mostrando aqui já. Certo? Então, vejam que são duas alternativas aí para a gente responder.
deixar aí vocês pensarem pelo menos uns 2 minutinhos, e aí eu resolvo para a gente finalizar, então, a aula e esse assunto. Amanhã a gente começa corrente e resistência elétrica, se Deus quiser. Bom, aí na próxima semana, nós estamos já previamente organizados de que teremos 2 horas de aula na quinta-feira, né? Porém, se acontecer algum imprevisto, né? Aí eu aviso para vocês. Bem, ó, vamos aqui ver a questão. Para responder a letra A, certo? A gente vai poder determinar essa diferença de potencial entre os 2 pontos, ó, integrando o produto escalar EDS ao longo da trajetória que vai ligar os 2 pontos, né? Ó, que é justamente aqui do ponto I, que é a região de potencial menor, até o ponto F. Fazendo essa integração, gente, como o campo elétrico ele é uniforme, nós ficamos, então, que essa variação de potencial é igual a menos o produto do campo vezes o deslocamento. Porque tanto o campo como o deslocamento aí elementar, eles são constantes. Então, a gente passa para fora da integração. Como o ângulo aí, né, ó, formado, se a gente observar o ângulo formado, aqui, olha, entre ds e o campo, olha, é de 0 graus. Cosseno de 0 é 1, não é? Então, por isso que a gente fica que essa variação do potencial ela vai ser igual a menos o produto do campo vezes D, né, que é esse deslocamento. Então, essa é a resposta da letra A já. Né? Então, essa diferença de potencial aqui entre os pontos V, I, F e I é igual a menos D. Professor, o menos é porque ele sofre uma redução ou é da fórmula? O menos é porque ele vai sair, olha aqui, de uma superfície mais de forte, potencial maior para uma de potencial menor. Aí esse movimento dessa carga ele é espontâneo, certo? Ele é um movimento aqui espontâneo que vai ocorrer quando ocorrer aqui essa diferença de potencial entre esses 2 pontos. Então, veja que a gente não tem valores aqui, vai ficar em função do campo e do deslocamento. A questão, ela não dá valores, certo? Apenas pede para a gente demonstrar aí quem é essa diferença de potencial. Então, é justamente menos o produto do campo vezes D na letra A. Porque na letra A aqui, ó, ele quer saber essa variação, ó, de potencial elétrico, quando a carga, ó, de prova positiva, ela vai se deslocar do ponto I até o F, na trajetória, ó, que é paralelo, que é justamente nessa daqui. Certo? Bom, aí já para resolver a B, a gente pode aplicar a esse caso o mesmo raciocínio aqui que foi em A. Mas agora veja que a gente está deslocando a carga ao longo de uma trajetória formada por 2 segmentos, né? IC e CF. Ó. Vamos voltar à figura. A carga ela vai se deslocar de I até C, olha aqui, depois de C até F. Se a gente observar ó, o ângulo formado aqui de I a C do campo com o deslocamento é de 90 graus. Se é de 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Então, se o cosseno de 90 é 0, então o potencial aqui é nulo. Então, eu vou ter apenas de C até F para calcular essa diferença de potencial. Ó, em todos os pontos do segmento IC, o deslocamento DS é perpendicular. Como o ângulo é de 90 graus,
e o produto escalar EDS é zero, ó, logo o potencial é o mesmo dos pontos I e C. E aí a diferença de potencial ela vai ser nula. Certo? Porque ele está também na mesma superfície. No caso do segmento CF, a gente tem um ângulo de 45 graus, né? Então, a gente vai obter aqui justamente esse valor aqui do cosseno de 45, né? A gente vai tirar. Porém, vamos deixar em função desse cosseno. Ó. Nós temos a diferença desses pontos aqui, ó, F e C, que seria o ponto final e inicial, menos, olha, a integração de linha de C até F, é ds. O campo ele é constante. Se ele é constante, se ele é uniforme, ele passa para fora da integração. Assim como o cosseno do ângulo também. Certo? Porque esse ângulo é constante. Então, a gente fica que essa diferença de potencial vai ser igual a menos o produto do campo elétrico vezes o cosseno de 45, que é a integral, ó, ds de C a F. A gente chega, então, a isso aqui, tá bom? E aí, veja o seguinte, ó. A integração nessa equação é simplesmente o comprimento do segmento de C até F. E aí, no caso, por trigonometria, né, aquela regra do triângulo retângulo, nós ficamos aqui, olha, que vai ser justamente a razão de D sobre o cosseno de 45. Esse segmento aqui, CF, certo? É D sobre o cosseno de 45. Que esse comprimento aqui do segmento é justamente esse DS aqui, certo? Ó, vamos voltar lá para a figura, para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Ó, vejam que essa partícula está se deslocando de C até F. O ângulo aqui formado é de 45 graus. E aqui, olha, eu tenho justamente a distância T do ponto I ao ponto F. Então, o cosseno, né, pela regra do cosseno, aqui nós vamos ter que esse deslocamento ds vai ser igual à razão de D sobre o cosseno de 45. E aí a gente substitui na equação, certo? Substituindo, nós vamos ficar com essa variação da diferença de potencial, vai ser igual a menos o produto do campo vezes o cosseno de 45, multiplicando aqui sobre vezes D sobre o cosseno de 45. A gente corta aqui cosseno de 45 com cosseno de 45, ó, ficamos com um valor menos ED. Veja que é o mesmo valor, não é tudo, que nós encontramos na letra A, né? Essa diferença de potencial. Porque o que interessa é apenas o deslocamento do ponto final, do ponto inicial até o ponto final. Ó, como já era esperado, esse resultado é igual ao obtido na letra A. Olha, a diferença de potencial entre dois pontos não depende da trajetória usada no cálculo. A moral é o seguinte: quando há necessidade de calcular a diferença de potencial entre dois pontos, deslocando uma carga de prova entre eles, é possível poupar tempo e trabalho, ó, escolhendo uma trajetória que facilite o uso justamente dessa equação, né? E aí a trajetória que facilita é justamente a que foi utilizada lá na letra A, né? Que é do ponto inicial até o ponto final. Veja que a trajetória que ele percorreu até chegar no ponto final não interessou, porque a diferença de potencial foi a mesma. Então, a moral dessa questão é justamente essa, para mostrar que o que vai interessar são apenas os componentes no estado inicial e no estado final. A trajetória em si, ela não vai interessar. Isso quando a gente tem uma região de campo elétrico uniforme, certo?
Esse campo elétrico ele é uniforme, então a diferença de potencial aí de um ponto a outro vai ser a mesma, certo? Bom, gente, então a gente chega no final aqui da nossa aula, que são as referências. Depois eu vou colocar para vocês os slides lá no Google Sala de Aula. A gente já chegou no nosso tempo de hoje. E amanhã a gente se encontra novamente. À medida que eu for corrigindo as provas e as listas, vocês já vão vendo as notas lá no Google Sala de Aula mesmo. Tá bom? Beleza, show. Então, boa semana. Boa semana não. Boa semana e até amanhã. Valeu. Valeu, tchau.